Meu nome é Jorge André de Souza Fernandes, sou coreógrafo, produtor cultural aqui na nossa cidade de Pombal e tenho vários trabalhos culturais de vários anos desenvolvidos aqui na cidade e nas cidades ciclovizinhas. Também sou presidente da AVV, Associação de Artes Viva a Vida, e diretor-geral do Alto Natal Luz e Vida. Estou aqui para mostrar a vocês, dividir um pouco dessa experiência que eu obtive durante a minha vida de como montar um espetáculo. De início, vamos lá. O que fazer? Como fazer e por que fazer? Qual segmento a ser tomado? Se você vai querer na categoria de faixa etária de idade o espetáculo infantil, infanto-juvenil, juvenil ou adulto. E dentre esses espetáculos que você pode montar, você pode adequar o segmento comédia, drama, ação, musical ou romance. Ou pode englobar todos eles juntos em um só. De início, para você ter toda a ideia sobre isso, você tem que definir um objetivo para a sua história. Qual objetivo você vai ter? Que objetivo você vai conquistar no público-alvo que você vai ter? No caso, você tem que unir várias ideias propostas de você, de outras pessoas que você pode convidar para elenco ou para estar com você na direção ou na coordenação desse espetáculo. No caso que todas essas pessoas, elas trarão ideias e serão bem interessantes e legais para você unir e somando todas essas ideias, vocês vão ter um objetivo bem mais interessante e legal, justamente para que a mensagem seja passada de forma correta, entendeu? E autêntica para as pessoas que vão assistir isso. E também de acordo com o público-alvo que você vai montar o seu espetáculo. Crie uma história que você gostaria de ler. É o mais importante. A gente tem que fazer aquilo com amor e pensar, se eu fosse assistir, eu gostaria de assistir como? Somando também com a situação do público. Como o público acharia legal ver o que eu estou tentando passar para eles. Aí, outro tópico agora que a gente vai falar é sobre a montagem do texto. Para você começar a montar o texto, eu falei antes dos objetivos, né? Que você primeiro lança um objetivo para o que você quer fazer. Quando você tem a ideia central para isso, a gente vai agora tentar montar o texto. Quando a gente tenta começar a montar um texto, a gente precisa de livros, procurar fatos históricos, algumas coisas em redes sociais, vários canais que são dispostos através da internet, a gente consegue isso. Informações com pessoas de mais idade, sempre tem mais experiências e algo legal para passar para você. Você tenta juntar todos esses fatos, fotos, livros, história, estudar o texto, analisar o texto, fazer um pensamento, aliás, adquirir o pensamento do autor, pensar como o autor queria que isso fosse mostrado. Se você tiver a oportunidade de conversar com o autor de alguma coisa que você queira produzir, isso se torna bem mais interessante. Daí então, com todos esses fatos, você consegue construir o texto. Aí vamos lá para a escrita, redigir. Quando redige tudo isso que está acontecendo, a gente tenta juntar tudo. Entendeu? Junta tudo em parágrafos, em textos, e a gente vai fazendo e redigindo e construindo. É mais ou menos e diretamente é uma redação. Se você já procurou alguma história que ela já existe, típico, você vai tentar montar Pinóquio, ou você vai tentar fazer um filme Disney, ou então um filme Paramount da Universal, ou Homem-Aranha da DC Comics, que tem os super-heróis da DC Comics e da Universal, da Paramount. Então, você tenta entender o que é que o autor quer passar. Se você conseguir entrar em contato com esse autor, melhor ainda. Se não, daí então você vai redigindo isso aí. Terminou o texto, fez a produção. E que essa produção é fundamental, que ela seja de fácil entendimento para quem está assistindo. Vamos lá. A escolha do elenco.
Isso é bem importante, porque temos que procurar pessoas que se identifiquem com isso, ou com dança, ou com teatro, ou com musical, ou com a recitação, o que você pretende fazer. E a gente procura essas pessoas que elas tenham um fácil entendimento, que elas sejam ligadas, que elas tenham vontade, que elas gostem de fazer isso. Aí, se ela se identifica com isso fica bem mais interessante e bem mais fácil para todo o traquejo, toda a trajetória de ensaios, de tudo que vai acontecer. E uma coisa fundamental para a escolha do elenco, disponibilidade. Isso é bem fundamental, porque às vezes escolhemos pessoas que são bem atarefadas, às vezes não pode por um motivo ou por outro, falta um ensaio. Quando isso acontece, há uma quebra. Tem pessoas que quando não podem estar naquele determinado momento, que existe aquela cena que mais outras 3 ou 4 pessoas dependem daquela pessoa para uma cena, isso se torna bem difícil o andamento da coisa. Então a disponibilidade é fundamental. Vamos lá, a idade. A idade também é um fator que a gente tem que ter muito cuidado. Quando você vai fazer alguma coisa realista, você não pode pegar um adolescente de 15, 16, 17 ou 18 anos, 19, 20, colocar para fazer um papel de uma pessoa de 60 anos, quando você está no realismo. Agora, quando você não está no realismo, aí você pode pegar um idoso de 60, 70 anos ou um adulto de 40, 50, 30 para fazer o papel de uma criança, ou uma criança, um adolescente fazer um papel de adulto. No caso, na forma não realista. Na realista não é interessante que vocês usem isso. O perfil do rosto também, para dividir cenas, certos personagens, a gente às vezes tenta procurar no elenco, nas pessoas que a gente está procurando, nas pessoas que se enquadram naquele perfil do ator, da cena, da situação que você vai fazer. Isso é bem importante. Aí vamos lá, os ensaios. É legal sempre já ter de antemão, por antecipação, o local dos ensaios, o horário e a facilidade de locomoção das pessoas. Onde é que é mais fácil eu localizar o local de ensaios para que todo o meu elenco consiga chegar lá facilmente e no horário correto? Isso é bem fundamental. E outro ponto, o tempo de ensaio. Estabeleça uma duração. Ele começa de tal hora e termina de tal hora, porque as pessoas já conseguem se programar bem para poder que não faltem, nem cheguem atrasados, nem queiram sair antes do tempo. É legal sempre que você coloque o tempo de duração do ensaio, que facilita isso para a vida das pessoas que vão compor o seu elenco. Aí vamos lá, a apresentação. Para a apresentação em si, existe a definição do local, o tempo de preparação, programar com antecedência, preparar o ambiente. Você tem que ir dias antes para ver, no dia anterior, preparar o ambiente para a apresentação, montagem de cenário, local e horário. Tudo isso vem em conjunto com a apresentação. Depois que você tem texto montado, com a apresentação, aí você faz isso. Nunca se esqueça que a gente trabalha com seres humanos para o elenco, tanto para o elenco como a montagem de cenário, tudo, você vai estar com todo mundo engajado com você. Então, é fundamental que a gente tenha paciência, seja pontual, comunicar os fatos e os acontecimentos com antecedência, pedir por favor, cumprir o que combina, reconhecer o espaço do outro, o alheio no caso, ser ético, nunca faltar com a verdade, sempre estar ali falando a verdade, tudo que foi combinado com a diretoria, com o pessoal da coordenação, sempre haver esse engajamento com o elenco, a gente está sempre ali, o preto no branco, dar satisfação a quem se deve e responder com educação. Fazendo todas essas coisas, e como a gente sempre fala, o por favor, obrigado, agradecer, são palavras mágicas. Isso deixa seu elenco super bem, satisfaz as pessoas, isso é bem interessante. Então a gente minimiza as dificuldades quando a gente faz esse tipo de coisa com todo o elenco. A comunicação do abraço, você sempre agradecer, um pequeno gesto, uma pequena atitude, uma ideia louvável, que às vezes sempre todas as pessoas têm algo bom a lhe dizer, algo bom a lhe falar, algo bom que acrescente no que você vai fazer.
Regras de convivência em grupo. Aí vamos lá. Existem as regrinhas de convivência em grupo. Ter empatia um com o outro. Como é isso, ter empatia? Você se colocar na posição do outro. Se o outro está com dificuldade, a gente se coloca na posição dele, a gente tenta ajudá-lo. A gente tenta ver qual é a dificuldade. A gente tenta sentir a dificuldade dele para poder a gente tentar ajudar o nosso companheiro de trabalho. Sempre se ajudar entre si. Respeitar pensamentos de cada um. Criar uma direção e dividir tarefas, como eu falei há tempos atrás, a direção é fundamental para que você divida tarefas. No caso, é legal que tenha um diretor, uma pessoa responsável pelo figurino, quem vai montar o som, quem vai estar com som, com áudio, quem vai estar em iluminação, quem vai tomar de conta de camarim. Se porventura for ter algum lanche, uma água, os horários de beber, quem está responsável por isso, enfim, tudo que você for fazer, é legal que você divida tarefas para essas pessoas, para poder tanto elas se sentirem importantes no que estão fazendo e fazer o seu papel com dignidade e com amor. A organização do cenário, organização do público, isso é muito fundamental. O cenário é o que vai fazer toda uma beleza no fundo, no caso, no fundo, enfim, no fundo que os atores estão na frente. Esse fundo, dependendo da situação, se for um conto de fadas, ele está lá bem colorido, com uma floresta, uma situação e os atores na frente, quer dizer, a foto, a fotografia, quem está vendo a cena inteira, o conjunto fica perfeito com isso. O cenário é de suma importância de acordo com que tipo de apresentação você for fazer. E a organização do público, como localizar o público, aonde o público vai ficar, a chegada do público, a saída, o escoamento das pessoas, sempre é legal que tenha um espaço no meio, um espaço na frente do palco e espaços nas laterais do público e lá no final, nas últimas cadeiras é legal que tenha um espaço também. Que porventura, se suas cadeiras lotem, as pessoas elas possam ficar em pé no final e um pouco nas laterais e também entradas e saídas, porventura se acontecer algum imprevisto, essas pessoas tenham fácil locomoção, tanto para chegarem ao seu espetáculo, quando terminar que for sair do seu espetáculo. E a divulgação. A divulgação é de suma importância. Como você vai divulgar o que você está fazendo? Como essa forma de divulgação? Se você vai usar rádios, televisões, ou então unidades móveis de divulgação ou redes sociais. E como você vai divulgar o seu espetáculo? Isso é muito fundamental. Você tem que saber como fazer isso para que você chame a atenção, desperte o interesse do público a ir assistir aquilo que você está fazendo. E nunca se esqueça, faça aquilo que você gostaria de assistir. Isso é muito fundamental. Aí, através disso, você tem como fazer tipo uma introdução geral do que você quer fazer e do que você quer mostrar para que o público, aliás, para despertar o interesse do público em assistir o que você está dizendo. Vamos lá, restabelecer muito a ética dentro do grupo. Já é uma coisa em relação à convivência entre o grupo, entendeu? A felicidade na convivência, a ética, como eu disse a você, às vezes é sempre legal um momento de reflexão, de oração, uma dinâmica, o abraço, o aperto de mão, um sorriso. Isso aí, uma dinâmica antes de você começar todos os seus ensaios, ou o que você vai fazer, ou até o trabalho em si, a organização de um cenário, a organização de um figurino, sempre você iniciar com um momento de felicidade. Isso faz com que as pessoas trabalhem mais felizes, elas se sintam mais alegres com o que elas estão fazendo. Vamos lá agora mudar um pouquinho. Vamos lá se o seu espetáculo é musical, teatro ou dança. Se vocês vão fazer um musical, no caso vai envolver o teatro, a encenação e a dança. Com isso, você tem que ter
o texto, como eu falei anteriormente. Você tem que ter essa produção textual para o que você vai fazer, escolha de áudio, de música, de tudo, para um musical. Para o teatro, isso aí independe tanto de fundo musical, pode ter fundo musical e pode não ter. No caso, o teatro em si é a encenação. Só que a encenação ela pode ter tudo isso junto também, menos a dança, né? Porque o musical é que engloba teatro e dança. E quando é uma apresentação só de dança, você pode ter só a música, o figurino normal e você faz uma apresentação de dança. No caso, a escolha das músicas é fundamental, coreografias, escolha de atores, o texto, como você vai mostrar, como você vai falar, o que você vai dizer, a introdução, desenvolvimento e conclusão de tudo que você está fazendo. Divisão de grupos para as apresentações, entradas e saídas, isso é fundamental. Se existe uma troca de roupa ou não. As pessoas que estão na primeira cena, é legal que elas fiquem na primeira, na terceira e na quinta, e as outras segunda, quarta e sexta, para que você tenha uma facilidade de entradas e saídas do camarim para essa troca de roupa. Essa divisão de grupos é fundamental. E para a forma de dança, que pega dança ou que pega musical, a escolha de coreógrafos, quem vai montar essa coreografia, quem vai acompanhar esses ensaios e as coreografias, como é que vai ser acompanhada, como vai ser apresentada, como vai estar lá. Isso é muito fundamental. Então, essa divisão de musical, teatro e dança é sempre legal você ter quando você for montar o seu espetáculo. Existem outros segmentos de espetáculo também. Poesias, filmes, que filme, na verdade, também é um espetáculo. É a história de uma pessoa que é contada através de um curta ou então de um longa-metragem. Só que, me prendendo aqui para não perder o foco, estou falando só de musical, teatro e dança. Decorar e aprender o texto e entender. Isso é muito importante. Porque quando você aprende o texto, você aprendeu. É correto? Sim, você aprendeu o texto. Então você não se desvia nunca daquele texto que você aprendeu. Ele está gravado, ele está dentro de você. Decorar o texto é correto também? Sim. É correto também, porque quando você decora, se você se esquecer de alguma coisa e você tem o fio do que você está fazendo, você improvisa. Você pode usar palavras sinônimas, aquilo que você está fazendo, seja um texto de comédia, ou um texto de uma discussão, de uma briga, ou de uma conversa. Quando você decora e você esquece um pouco, você improvisa, porque você já tem a noção da situação que você está vivendo. Então, com isso, você toca para frente. Você decorou, aí foi para o improviso e deu certo. Quando você aprende, não. Quando você aprende, você faz tudo aquilo que você aprende. Então, as duas formas é corretas de se trabalhar. E o entendimento é muito fundamental quando você entende, porque se você entende o que está acontecendo, quando você decora e se esquece que você improvisa, fica correto também, porque o entendimento está aqui e você toca para frente o que você está fazendo. Vamos lá agora mudar para outro tópico. O figurino. Como escolher o figurino? Particularmente eu acho isso bem fundamental. Por quê? Porque às vezes se você está tratando de uma situação de época, de uma situação que você exige algum figurino que não seja dos dias de hoje. Então, existem fundamentos nesse figurino e detalhes que dão toda uma vida no que você vai fazer. Então, essa riqueza de detalhes de figurino é muito importante. Analisar os fatos históricos, você buscar como era que aquela pessoa usava aquilo, por que aquela pessoa usava aquilo. Se a pessoa está com a sombrinha, se está com a bengala, se está com um charuto ou com cachimbo, ou se apenas ela tem um objeto na mão para presentear alguém. Porque ela está com aquela roupa e com aquele presente. Então, tudo isso vem da história, do contexto e do texto que você fez anteriormente. Então, por isso que eu digo, o figurino, dependendo do que você vai fazer, do que você vai apresentar, ele compõe, ele completa todo o enredo, todo o ensejo do que você está fazendo. Analisar os fatos históricos, como eu falei, com o tempo, a escolha dos tecidos, dos aviamentos em geral, quem vai confeccionar, se a pessoa tem uma experiência para fazer, para montar aquilo que você quer, da forma que você quer.
Isso é bem bacana. E agregar sempre os detalhes marcantes da peça. Vamos supor, eu não consigo fazer um Batman sem aquele símbolo. Eu não consigo fazer um Homem-Aranha sem aquele símbolo. Eu não consigo fazer uma fadinha sem asas. E sem, às vezes, uma varinha. Existem fadas com varinha ou sem varinha, mas todas elas têm asas, entendeu? É bem interessante você agregar isso. Existem também algumas fadas que não têm asas, mas o lado marcante disso é que geralmente a gente imagina uma fadinha de asas. Então, isso é bem fundamental. Uma pessoa idosa, ela tá com cabelo branco, uma maquiagem que envelheça um pouco, então agregado com figurino, de acordo com a época, de acordo com o que ela vai assistindo, tudo isso compõe esse elemento, no caso, ator, o figurino. Quando você vê, você já se sente naquele momento. Isso é bem interessante. Vamos lá agora, outro ponto. O palco. O palco é o local onde você vai apresentar. Se existe um palco alto, baixo, se você vai apresentar, entendeu? No chão mesmo, igual com quem está assistindo você, é muito fundamental você analisar o local da apresentação antes da apresentação. O palco é justamente onde você vai mostrar todo o produto da sua obra. O que você trabalhou, o que você fez, o tempo que você levou para ensaiar, quer dizer, todo o seu trabalho de dias, de meses que você fez, às vezes você está mostrando tudo ali em 30 minutos, 40 minutos ou 1 hora. Então, o local que você vai apresentar, você tem que ter toda a segurança, você tem que saber aonde você está pisando, o espaçamento para os seus atores, se ele está alto, se ele tem a segurança das laterais, do fundo, para que não aconteça nenhum acidente com seus atores, com seu elenco no caso. Então, isso é de suma importância. Esse local, se é aberto, se é fechado, o público que está na frente, se ele é um local mais redondo ou oval para você localizar as cadeiras, quer dizer, tudo isso é legal que seja bem analisado e bem feito com antecedência, para você ver o espaçamento e principalmente a divisão de cenas entre as pessoas. Isso é muito importante. Cenário. Eu já falei um pouco anteriormente sobre o cenário, mas vamos repetir novamente. A produção do cenário, se você tiver pessoas do seu elenco e da diretoria que consiga produzir com você, é bem interessante, porque você pode usar materiais recicláveis, você pode comprar adereços, você pode conseguir esse material com a pessoa através de patrocínio ou não. Ou se você tiver como, você pode comprar. E a confecção desse cenário, se você puder fazer com o seu elenco e com o pessoal que está coordenando com você, é de suma importância, porque fica um produto todo feito e pronto pelas pessoas que estão com você, no caso de origem própria. Isso é bem interessante, a produção desse cenário, você fazer com o seu elenco. E também, no caso, o cenário, você analisar sempre a situação do que você vai apresentar. No que você vai apresentar, que cenário você vai utilizar, o que é que você precisa para que seus atores encenem a peça e que isso seja de fácil entendimento para as pessoas que estão assistindo. E também um ponto fundamental no cenário, você tem que preparar e produzir coisas que sejam de fácil transporte, fácil locomoção. Porque às vezes você cria uma peça imensa para um cenário, que aquela peça ela não é de fácil locomoção, você vai depender às vezes não de uma caminhoneta ou de uma coisa pequena, você vai depender de um carro grande para transportar, então tudo isso dificulta. O tamanho da peça, o tamanho da altura para entrar em certos ambientes e sair, dificulta um pouco. E analise um pouco o espaço de onde vai ser apresentado. Você analise mais ou menos o espaço, faça essa logística, no caso do que eu vou usar, se eu vou ter um palco maior ou um palco menor. Como isso vai ser? Isso é muito importante para o cenário, para você dividir fácil, ser de fácil locomoção, de você montar fácil, desmontar fácil, que agrade o público, que seja uma coisa, dependendo do que você vai apresentar, que encha os olhos de quem está assistindo. Isso é muito importante. E utilize materiais de fácil manuseio. É bem bacana isso. Quando você trabalha com materiais de fácil manuseio, tudo facilita, porque tudo você tem ali a mãos de lado de você, está ali junto com você.
Vamos agora passar para outro ponto, a produção do áudio. Isso é também muito importante. Eu estou sempre falando aqui para vocês, tudo eu estou dizendo que é muito importante, mas é porque é o seguinte, é como um quebra-cabeça. Cada pecinha, cada fundamento tem que estar ali bem corretinho e bem bacana, para quando você juntar todos, você montar o produto pronto e o produto pronto ficar muito bom e de fácil entendimento e que agrade tanto a você como quem está assistindo o que você está fazendo. Vamos lá, produção do áudio. A escolha das músicas, o porquê da escolha das músicas, você tem que analisar tempo. Quem compôs a música, quem fez a música e por quê. Por que aquela música é para aquela cena, por que aquela música é para aquela dança. Porque o meu ator vai cantar aquela música. Tudo isso você tem que estudar em fatos históricos e em fatores para poder você se nortear. Você ter uma maravilhosa concepção do que você está fazendo. E principalmente agradar aos ouvidos de quem está assistindo. Porque uma música, um fundo musical, um áudio é muito fundamental. Uma cena de suspense, o áudio tem que ser um áudio que transmita suspense. Uma cena de alegria, alegria. Uma cena infantil, um áudio com músicas infantis de acordo com o que você vai fazer. Então, o áudio, o som ser de boa qualidade para que esse áudio soe bem no que está acontecendo é fundamental. Tanto o áudio das vozes dos atores, ou de quem está narrando, ou cantando, ou falando alguma coisa, quanto o fundo musical. A junção dos dois é muito bacana e muito importante para tudo isso. E somando com o áudio, vamos lá, a produção do vídeo. No caso, se você vai usar um data show de fundo ou vai usar um painel de LED, no caso, o áudio com o vídeo projetando cenas ou então projetando cenários no fundo, dá uma visão espetacular para quem está assistindo. Isso é muito bacana. Em várias produções que eu já fiz, eu somo o fundo musical com as vozes dos atores e o vídeo por trás. Então, é uma junção perfeita. Somando isso com a iluminação, enche os olhos do público. Existem cenas que quando o público gosta mesmo, eles nem piscam assistindo. Eles gostam, agrada as pessoas pelo que você está fazendo com a sua coordenação e com o seu elenco. Escolher os vídeos certos, as cenas de fundo, entendeu? Para a produção do telão ou do data show é fundamental para que tudo aconteça divinamente bem. Vamos lá. Para encerrar para vocês, vamos fazer um resumo aqui bem rápido. Primeiro, o objetivo, você tem que gostar do que você está fazendo. Aí você começa a pegar aqueles objetivos gerais e os específicos e você vai fazendo um trabalho como se você fosse assistir. Tentou fazer isso? Aí você já tem um objetivo geral. Chame pessoas para ajudar a coordenar com você. Começa a procurar o seu elenco. Começa a procurar pessoas que se identifiquem com o que você vai fazer. Juntando tudo isso, você expõe um objetivo. Essas pessoas vão discutir com você. Então, a gente vai alinhar esses objetivos. Ou vai modificar pouquinho e melhorar eles. Então, você começa a produção do texto. Produzir o texto está pronto, está tudo ok, vamos partir para os ensaios. Então, partir para os ensaios é ensaiando em conjunto com os ensaios, vamos discutindo cenário, vamos discutindo figurino, vamos discutindo áudio, fundo musical, se vai ter painel de LED, se vai ter data show ou coisa parecida, quem vai usar aquilo, quem não vai usar. Então isso é de total responsabilidade de vocês que estão fazendo. Lançou o objetivo, pegou o elenco, montou o texto, pronto. Daí então é o pontapé inicial. Daí vocês tiram de letra. Produziu o figurino, produziu tudo pronto. Teve o tempo de ensaio, chegou o ponto que você acha que deve apresentar, que já está legal. Procura o espaço, procura o local ideal para a apresentação. O público-alvo, daí então, com certeza, o espetáculo de vocês será maravilhoso e grandioso. E vamos lá, algumas dicas, algumas experiências que eu já passei. Eu já tive momentos que eu estava no meio de uma apresentação, o som falhou. A gente continuou falando
de voz. Então, mesmo que as vozes sejam gravadas, a voz está lá gravada, eu só estou encenando com a boca, mas o som parou. Se eu estudei, e como eu falei atrás, se eu estudei o texto, se eu decorei o texto, então eu lanço um improviso. E se eu aprendi o texto, eu vou falar o que o texto estava, eu vou ensinar da mesma forma. Então, ou decorando, ou aprendendo o texto, você tendo o entendimento dele, você toca para frente. De repente, uma roupa deu algum problema, alguma coisa. É sempre legal que a gente ande, todo mundo de teatro tem que ter uma maletinha com tesoura, com agulha, com linha, com um botão. Geralmente velcro, aqueles broches de segurança é fundamental, pistola de cola quente. Qualquer problema que der com o figurino, imediatamente ali a gente vai e conserta, o figurino volta pro palco, bacaninha, que isso o público nunca percebe. A gente que está em camarim, a gente sabe de tudo que está acontecendo, mas o público não percebe isso. Como eu falei, o áudio parou. Às vezes, uma pessoa do público às vezes grita, faz alguma coisa, tenta chamar a tua atenção. Não desvie essa atenção. Bote na sua cabeça que você está ali no palco, é você e com quem você está contracenando. Seja isso dançando, seja isso encenando, seja teatro, dança ou musical. Nunca permita que o público roube a sua atenção. Isso é muito fundamental que isso aconteça com todo espetáculo que vocês vão fazer. E para encerrar, qualquer dúvida, só é me procurar em redes sociais. Meu Instagram é Jorge André Fernandes, tem um Facebook também, Jorge André Fernandes, e tem um WhatsApp, 83996215541. Qualquer dúvida, só é me procurar, estou à disposição de vocês. Quero agradecer aqui à Prefeitura Municipal de Pombal, à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, e a Lei Aldir Blanc, por essa oportunidade maravilhosa que foi nos dada. Então, como montar um espetáculo? Espero que vocês tenham gostado. Se sintam-se abraçados por Jorge André. Valeu!